e todo o judiciário com você. Um compromisso que leva o nosso nome. Há 10 anos eu tentava pagar, as dívidas e não conseguia. Hoje eu vejo, na minha vida, a justiça funcionou. Em questões de 2 audiências, se resolveu tudo. Ter crédito é andar com a cabeça erguida. O conselho que eu daria é faça conciliação. Esse é o compromisso da justiça comigo, Marta Oliveira, e com todo o Brasil. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Bom dia. A Constituição Federativa do Brasil, em seus dispositivos de proteção à criança, garantiu a criação, a partir do seu artigo 131 ao artigo 138 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os órgãos são vinculados aos municípios e funcionam no sentido de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, mediante ao trabalho dos conselheiros tutelares, que são eleitos pelo voto direto pela própria população e precisam ter acima de 21 anos e idoneidade moral comprovada. Em Fortaleza, são 7 conselhos tutelares. Mas o vereador Carlos Dutra, que é o nosso convidado de hoje no plenário da cidade, cobra a criação, exige a criação de mais conselhos tutelares no município de Fortaleza. E ele participou de várias visitas aos conselhos tutelares, diagnosticando a necessidade de melhora destes órgãos importantes. Vereador Carlos Dutra, do PSDB, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos assistem. Vereador, o senhor, então, esteve em visitas junto com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Criança, do Idoso e da Juventude. O senhor esteve visitando conselhos tutelares. E qual que foi o diagnóstico, Qual o diagnóstico obtido a partir destas visitas aqui em Fortaleza? Paulo, a verdade é o seguinte, nós temos 6 conselhos, 7, melhor dizendo, e eu só estive em 2. Devido à agenda e tal, Então eu tive em 2, que foi na 1 e na 4. E a Eliana Gomes, como está à frente dessa comissão, teve nos 7 conselhos visitando. E dos 2 que eu fui, eu achei uma coisa lamentável, porque não tem estrutura nenhuma para atender as pessoas. A demanda é grande, a luta é muito grande, as crianças estão sendo abandonadas, estão no meio das drogas, sofrendo na família maus tratos. E as pessoas, o conselho quer ajudar, quer ir lá defender, só que não tem estrutura, certo? Quer dizer, fizemos uma visita nos conselhos e lá você não tem uma viatura, não tem um carro para ir fazer as visitas. Você não tem seguro, não tem guarda para poder ter uma segurança, até no atendimento das pessoas, ou antifamiliar, porque você chega lá, é um tumulto terrível, você vai discutir, tal, para organizar a coisa. Você vê, não tem imóveis de acordo, não tem estrutura de maneira alguma. Quer dizer, como é que eles vão trabalhar? E as pessoas que trabalham com o coração, gostam de fazer a coisa. Nós temos que olhar por esse lado. Mas, infelizmente, você vai defender como? Como você vai enfrentar lá fora o ser humano porque está no desespero, está numa situação de nervosismo, tal, para acalmar, entrar numa residência, para poder acolher uma criança, Então fica difícil a situação. Eu acho que o governo, o próximo agora, Roberto Cláudio, vai ter muito trabalho. E eu espero que olhe melhor por esse lado e dê condições aos conselhos, até para aprimorar, dar condições de infraestrutura para eles poderem trabalhar. Porque a demanda está crescendo, a população está aumentando e os conselhos são mesmo. Eu até dei uma entrevista, falei na Câmara também sobre isso, que seria pelo menos 12. Por quê? Para ampliar, para dar mais condições de trabalho em Fortaleza. E, no caso... Para cada regional, em média, seria quase 100% de aumento, No caso, para 200 mil pessoas para cada conselho, certo?
Quer dizer, temos que fazer isso, temos que olhar. Eu acho que o executivo tem que olhar para esse lado. Não adianta só a gente fazer um paliativo, entendeu? Como é um cuca, um negócio, é outro, é coisinhas. Não, tem que olhar para o conselho que cuida da família. A família está crescendo, a cidade está crescendo, e é muita revolta, é drogas que infelizmente atuam dentro de casa, fora, nas portas do colégio, e é difícil. Então, se não der condições esse conselho de ajudar a família, não vai ficar lá, estão lá querendo trabalhar e não pode nem sair. Como é que vai se expor? Não tem como, tem seguro, não tem nada, fica difícil. Fomos no conselho agora, no caso da 6, está lá, pá, tudo quebrado, destruído. Fica no Dias Macedo, se eu não me engano, né? O conselho da 6, né? Isso, visitamos lá, né, os vereadores e tal. Chegou lá, pô, tudo uma pia, uma torneira sendo escorada pela madeira, o negócio, tudo e vazando água, quer dizer. Eu acho que tem que ter uma pessoa que vá lá nos conselhos olhar, trazer um relatório para o prefeito, para o executivo, para então trazer condições financeiras, né, recursos, para poder então ajudar. Porque eles querem trabalhar, mas não tem acessibilidade, não tem, um cadeirante vai lá, não consegue subir, não tem como chegar lá em cima. Fica difícil. Conselheiros tutelares, eles enfrentam, como o vereador Carlos Dutra falou e atestou nas visitas, e também como parlamentar de Fortaleza, como homem público, o vereador, claro, ganha experiência e tem experiência também na observação e no diagnóstico do trabalho dos conselheiros tutelares. E eles enfrentam agressores enfurecidos, não é, vereador? Eu conheci um conselheiro tutelar, um amigo de infância, e ele enfrentava água quente. Ele enfrentava gente correndo atrás dele com faca na mão, ameaça de morte por telefone, gente que ia na casa dele para tentar cercear e barrar o trabalho dele. Então, assim, o trabalho de conselheiro tutelar é um trabalho que precisa ter amor, né, vereador, para fazer. Então, juntando ao amor a causa, é preciso dar a estrutura, que parece não ser tão caro não, né, vereador? Não é caro. Eu acho que tem condições de tirar de um setor, né, e botar para outro, quer dizer, trazer para o conselho e poder, então, dar uma estrutura melhor. Eu acho que até a denúncia vai aumentar, porque do jeito que está, não tem como atender. E as pessoas vendo isso, ela não precisa de ajuda, mas não tem nem como, não tem nem coragem de ir lá fazer a denúncia. Não tem proteção nenhuma, né, para chegar e fazer não vai ter resultado. Vai ver que é difícil para eles poderem trabalhar, vir até eles e dar um resultado. Quer dizer, então fica difícil. Eu espero que o próximo prefeito possa olhar com bons olhos para esse lado e cuidar desse conselho que é primordial, né? Que se fala tanto de família, mas deixa as pessoas de lado, querem ajuda, mas o conselho está ali para ajudar e não tem condições de chegar até lá. Vereador, o senhor é pastor, né, evangélico. O senhor é parlamentar de Fortaleza, é um homem já com uma certa experiência na vida, tem acompanhado famílias, tem acompanhado jovens nessa sua trajetória, né, de homem de Deus. Eu queria que o senhor dissesse para a gente o que falta nas famílias, o que falta na sociedade, o que precisa para que... o que faltou, o que falta para que isso esteja acontecendo. Né? Adolescentes com uma idade cada vez menor, sendo inserido no mundo das drogas, prejudicando a família, a própria família muitas vezes dilacerada, um está na droga, a garota muitas vezes, em alguns casos a gente tem visto, lamentavelmente, entra também para o mundo das drogas, é sugada, tragada pelo mundo da prostituição, enfim, onde é que está o problema, o que está faltando para que a família brasileira possa ser reestruturada, vereador? Bom, Paulo, você quer uma resposta como pastor, né? Eu acho que está faltando... É a sua resposta. O que está faltando, eu acho que a mídia fala mais sobre o lado espiritual. Quando vai falar do lado espiritual, então a mídia, jornal, tudo isso então abrevia, segura. Então o povo não tem acesso. Se não for as rádios de programação de evangelho falando sobre o lado espiritual, porque é importante. Você senta com uma pessoa drogada, uma pessoa que está no vício, você vai escutar ela, você vai ver que eu sou pastor e antes de licenciar da igreja para cá, eu atendi as pessoas, famílias e várias pessoas com esse problema.
E a gente ia lá, falava que ouvia uma voz, tal, levava isso, aquilo. Então, isso é coisa do mal que vem contra a pessoa. E às vezes ela não pode, ela não consegue, ela não tem força para resistir. Então, precisa ter um lado espiritual. Limpar a pessoa por dentro, fisicamente, né? Tirar as drogas, mas também levá-la ao espiritual, que é importante. As duas coisas têm que andar junto. É como você vê jovens dentro da cadeia. Você pega o cara drogado, então carregando uma maconha ou uma cocaína, põe na cadeia. Aí deixa lá. Ele vai aprender o que lá dentro, preso? A cadeia está cheia de... Está lotada, está super lotada, uma coisa horrível. Mas se pegar uma pena mais leve, começar a cuidar, começar a fazer trabalhar, envolver a cabeça com alguma coisa, e levar também um momento para o lado espiritual, que até o prefeito Roberto Cláudio falou que vai trabalhar nesse sentido. Quer dizer, ele vai sair dali uma outra pessoa, pensando na família, né? Pensando em cuidar da sua casa e não voltar a isso mais. Ele tem que ter essa força nele. Só um parêntese, eu fui convidado uma vez para um culto evangélico dentro de uma desses centros de privação provisória de liberdade. Né? E tinham lá, acho que uns 2.000 detentos, né, presos. E o diretor lá afirmava que daqueles que escolhiam a religiosidade, né, o fortalecimento do espírito, pouquíssimos, quando saíam, voltavam para o seio social, reincidiam. Pouquíssimos. E a reincidência entre os que não aderiam, né, a esse fortalecimento espiritual era altíssima. Então, isso não precisa muito estudo técnico nem científico, né? Depende muito da pessoa, né? Tem pessoas que ela ouve a palavra e coloca no coração e vai agir a sua vida mediante a palavra de Deus. Lá fora também, tudo conjunto, é um conjunto, né? Não adianta a pessoa trabalhar e não cuidar da família, não adianta a pessoa ter cuidar da família, mas esquecer o trabalho, e vai por aí. Isso é um conjunto, né? Que precisa, o ser humano precisa, é corpo, alma e espírito, precisa desse alimento que vem de Deus. A coisa ficaria mais diferente, porque isso é falta de Deus no coração. Você vê as mortes que há por aí, filho matando pai, pai matando filho, e se vê pais se viciando filhos, poxa, né? O que é isso? Isso é normal? Não. Mas é preciso olhar por esse lado. E quando você vai falar nesse lado espiritual, aí distorce tudo, esquece o negócio. Não tem que ser assim. Eu estava vindo no carro agora, ouvindo uma emissora ali, a pessoa falando, e é verdade, precisa a mudança do mundo antigo para o mundo de hoje. O mundo de hoje está totalmente diferente, né? Hoje está totalmente... Hoje a criança mais não toma a benção pai mais, né? Hoje que é só a internet, que é só outras coisas, que não olha para o lado do respeito. Por isso que infelizmente, o mal está imperando nessas vidas e a gente precisa disso. Mas depende da pessoa. A pessoa tem que olhar para esse lado, tem que ver, precisa parar, poxa, eu preciso ter uma mudança. E aí, então, buscar Deus, porque somente Deus é a solução na nossa vida. E aí, voltando para o setor público precisa, então, dar uma contribuição importantíssima, que é estruturar seus órgãos, suas instituições, né? Como, por exemplo, no caso dos conselhos tutelares, né? Vereador Carlos Dutra, a gente pede licença ao senhor, vereador Carlos Dutra, do PSDB, e também a você, telespectador do plenário da cidade, para a gente ir para um rápido intervalo. E a gente volta em 1 minuto conversando mais sobre conselhos tutelares no município de Fortaleza. Vamos também falar um pouquinho sobre a falta d'água em alguns bairros da cidade, também na região metropolitana da capital do Ceará. Em instantes, a gente estará de volta. A mobilização contra a dengue continua. De norte a sul do Brasil, cada vez mais brasileiros estão agindo para evitar que a água parada se torne foco do mosquito da dengue. Esse trabalho deve ser feito diariamente, seja no quintal da sua casa ou pelas ruas do bairro. Exemplos como esse fazem toda a diferença. Precisamos da sua participação na campanha e de mais pessoas envolvidas nessa luta. Dengue. Se você agir, podemos evitar. O Brasil conta com você. A segurança pública é um dever do Estado e responsabilidade de todos os cidadãos. Ao Ministério Público cabe fiscalizar o correto e eficiente funcionamento dos órgãos de segurança.
Ao cidadão, cabe denunciar situações que colocam em risco a cidadania. Procure o Ministério Público no seu estado. Ministério Público Federal, a voz da cidadania. Bem, estamos de volta com o Plenário da Cidade, conversando com o vereador Carlos Dutra, do PSDB. Nós estamos falando sobre conselhos tutelares no município de Fortaleza, o funcionamento destes conselhos, a importância do conselheiro tutelar e os riscos, né, da função de conselheiro tutelar, exatamente na defesa da criança e do adolescente, muitas vezes enfrentando um agressor, né, enfurecido, um agressor que está na dependência química e colocando em risco a vida dos conselheiros. Mas nós temos percebido aí, como o vereador Carlos Dutra atesta e traz a informação, a gente conhece um pouco do funcionamento dos conselhos tutelares, a gente tem percebido que há uma dedicação, realmente um amor à causa, né, por parte dos conselheiros, mas falta um pouco de estrutura ainda, e é isso que o vereador Carlos Dutra está pedindo, né, cobrando ao poder público municipal, já que os conselhos tutelares são vinculados à Prefeitura de Fortaleza. Vereador Carlos Dutra, qual seria, né, qual é o caminho para, por exemplo, a partir de 2013, para que nós tenhamos conselhos melhores e estruturados? Bom, primeiramente temos que olhar para o lado político no sentido do prefeito. O prefeito tem que ter esse bom senso. Eu acho que eu tive uma conversa com o prefeito eleito, Roberto Cláudio, ele, pelo que ele mostrou, ele vai cuidar da cidade, porque a cidade precisa ser cuidada. E nós temos aí o orçamento que vamos começar a debater e temos aí as emendas que podemos tirar um pouquinho dela e colocar nos conselhos. Isso aí é que nós vamos trabalhar nesse sentido, conversar com os vereadores, para poder ajudar, pelo menos para ter condições de uma infraestrutura para essa entidade, porque precisamos aumentar. Tem que aumentar os conselhos, porque a população está aumentando. Mas sem condição financeira não tem como. Vereador, como o senhor falou no bloco anterior, não é tão caro, né? Porque a demanda é o salário do conselheiro, que não é tão alto, né? O recebimento da denúncia e os procedimentos, né, seguintes. Quer dizer, gasto com uma estrutura de prédio a mais, né, com uma melhor estrutura, né, um prédio que funcione bem, toda a parte burocrática, né, papéis e, naturalmente, claro, combustível, né, e veículo para poder... Claro. E a proteção policial, né, trabalhar muito bem essa questão da proteção policial. Então, assim, são investimentos que, se for avaliar, trazendo para uma linguagem do mercado, o custo-benefício é indiscutível, né, muito bom. E agora aumentou também o número de vereadores, 43, quer dizer, vai ter mais condições ainda. Eu acho que temos que sentar, nós vamos agora olhar, vamos debater, ver, para nós podermos, então, conversar com todos eles, nossos amigos, nossos pares na Câmara, para poder, então, destinar um pouco dessa emenda, dessa verba, para poder o Executivo ajudar. Entendeu? E nós, eu creio que não posso aqui dizer o total que nós vamos tentar passar, mas eu creio que eu acho que 700 mil, 1 milhão, isso é coisa, para a gente não é difícil, porque vem para nós repartir. Está na hora da gente olhar para esse lado e cada um fazer a sua parte, porque não adianta só um tentar resolver, dois não tem como. Mas se os 43 olhar para esse lado, eu tenho certeza que os conselhos vai mudar, vai ter condições de mudança e não vão ter um melhor trabalho dos conselhos ante a família. O aumento do número de conselheiros, porque eles são eleitos diretamente, né, pelo povo, né? Então, o aumento do número de conselheiros, o aumento de conselhos tutelares também, de prédios, né, de estruturas físicas, ele deve também ser por via de lei, né, vereador? Deve ser também criado o arcabouço legal, né, jurídico, né, para que haja
esse aumento, né? esse aumento nesta prestação de serviço importante, como o senhor tem cobrado na tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza. Vereador Carlos Dutra, vamos mudar aqui um pouquinho do assunto, mas também um assunto que trata de direito, né? Direito adquirido a serviços essenciais, como o serviço de abastecimento de água tratada, que em Fortaleza e no estado do Ceará, esse serviço é prestado pela CAGES. Né? O senhor foi à tribuna, o senhor inclusive tem requerimento pedindo explicações da CAGES. Hoje à tarde vai ter uma audiência pública sobre este tema, um requerimento do vereador João Alfredo, do PSOL, e o senhor traz esse tema sempre nos seus debates, nos seus discursos, né, nos seus pronunciamentos, e citou, por exemplo, o bairro do Antônio Bezerra, onde está faltando água, mas a gente tem tido exemplos que praticamente em metade da cidade de Fortaleza e região metropolitana também não tem água. Né? O senhor, então, tem sido um defensor de que a CAGES se explique, de que esse serviço volte a acontecer, não é, vereador? A gente visita as comunidades e vê a situação. É degradante, é difícil entender a população nossa precisando de água e ter que mandar os filhos, crianças, carregar água do outro lado, não lá da rua, 1 quilômetro ou mais, 500 metros, para ir para cá carregando caçamba e balde de água para suprir, porque está havendo essa falta de água, que a CAGES, infelizmente, já tem tempo que está infelizmente, faltando com a sua responsabilidade. E o problema, Paulo, é o seguinte: poxa, na hora da cobrança da água, a conta vem lá no alto. A conta, se cortasse pelo meio, se metade viesse, ou uma taxa, enquanto está sem água, viesse uma taxa, que era bom que os deputados também falassem na tribuna, lá na Assembleia, né? Porque esse assunto de governo, então estadual, podia fazer isso. Podia, então, fazer o quê? Enquanto não tem água, então faz uma taxa, pelo menos. Aí a pessoa tem... Porque ela está pagando a água. Ela está comprando água potável. Seria uma cobrança justa e proporcional, né? Claro. E enquanto não se resolve. Ou então encosta a pipa d'água lá e sube a pessoa. Mas já que está cobrando de total a água, a cobrança vem todo mês, então por que não encosta a pipa d'água naquele lugar ali e as pessoas supram todos os dias a água da pessoa? Era um meio, mas não. Até o governador Cid, que tem um bom trabalho no estado, pediu desculpa, que se pedir mais uma vez, que a terceira vez fica até meio chato, porque o povo fica ouvindo, mas não tem resultado, ele não é o culpado disso, mas fica meio complicado. Então as pessoas já querem um resultado. Você vai lá ver a entrevista, vai lá os jornais, mostra, poxa, que as pessoas estão lá, não tem água nenhuma, você abre a torneira, não cai nada, e a pessoa está com umas panelas cheias de água, trazendo de outros lugares. Quer dizer, mas na hora que a conta vem, ela vem total. Ela não vem descontado pelo menos 50% ou até menos, ou uma taxa isolada. É isso que eu estou falando. Então, é preciso rever essas coisas. Eu acho que o poder público pode nos ajudar, o povo. Porque se ela não está dando resultado, então troca, pô. Troca, outra empresa. Ué. Aí fica só multa. Eu já falei o seguinte, Paulo. Telefonia, todas essas coisas. Se as multas que ela recebe fosse passada para o consumidor, é diferente. Seria diferente. O abatimento, né? Seria um abatimento. Essas multas que recebe do governo, que ela não resolve nada, fica no banho-maria e resolve por lá, se passasse isso para o povo, né? Ressarcisse eles, viesse para eles, aí a coisa mudava. Porque o prejuízo ia ser maior. Uhum. Mas parece que não sei, parece que já acostumou com o negócio, que pode multar até lá em cima dos valores que não tem resultado. Aí nós temos aí as agências reguladoras, né, de serviços públicos, que precisam então fazer um trabalho ainda, pelo menos esclarecer melhor a sociedade como é que está sendo a fiscalização e de que maneira a CAGES está se explicando, né, no sentido de dizer o que está acontecendo e o que vai fazer para evitar esse problema, que esse problema aconteça. E nós vamos mostrar, vereador, uma matéria, inclusive solicitada pelo senhor, pelo seu mandato, a partir de um pronunciamento
senhor fez na tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza sobre o bairro Antônio Bezerra, onde também, né, como dezenas de bairros da cidade de Fortaleza, onde também falta água. E o vereador Carlos Dutra sugeriu que nós fizéssemos uma matéria e a equipe da TV Fortaleza foi lá e mostrou, e a gente vai continuar agora mostrar novamente para você a situação no bairro Antônio Bezerra. Vamos então à matéria. 3 meses, os moradores da rua Mário Braga, no bairro Antônio Bezerra, estão sem água em suas torneiras. A água, quando chega, é só de madrugada e ainda é muito pouca. Aqui o povo se acorda de madrugada, 3h30 da manhã, obrigado a parar água no balde para poder de manhãzinha tomar um banho ou fazer alguma coisa para poder ir para o seu trabalho. Dona Rosa, de 74 anos, usa o balde de água para lavar os pratos em casa e, com a escassez, ela admite passar muita sede. Falta água na torneira, eu fico, porque a minha caixa é pequenininha, eu fico sem usar, porque não fica nem para beber. A solução para os problemas de falta de água na rua Mário Braga fica nesta casa. Os moradores usam a bomba para retirar a água que serve apenas para o banho. Esta aposentada conta que a situação seria bem mais difícil se não fosse pela bomba. De canto nenhum, não tem de onde tirar. Eu não tenho caixa, né? Não vou pedir nas casas que tem, quem tem caixa, né? Sobre a falta de água aqui na rua Mário Braga, a CAGES disse nota que o problema está na baixa pressão na rede de distribuição, mas a companhia já está tomando todas as medidas possíveis para reverter essa situação. Para o vereador Carlos Dutra, do PSDB, o problema é um desrespeito com a população, que paga a conta de água em dia. É um desrespeito à população que, infelizmente, está até gastando do seu bolso, indo comprar água para que possa, então, consumir. Então, isso deixa a gente triste, porque a gente sabe que a obrigação da CAGES é colocar água lá. Como nós vimos na matéria, vereador, a CAGES explica que falta pressão para que a água chegue nas residências, né, por meio da rede de distribuição. O governador Cid Gomes, como o senhor falou, pediu desculpas e disse que com a inauguração, o início de funcionamento da estação de tratamento de água lá oeste, né, em Caucaia, no conjunto Araturi, em Caucaia, isso, pelo menos parte desse problema já vai ser solucionado. Agora, isso poderia ter sido feito lá atrás, bem antes, né, vereador? É isso aí. Então, eu estou falando, tem que ter esse olhar melhor para o povo. Se vai existir um problema, então já começa a olhar a situação e vir lá atrás para menos prejuízo, para dar menos prejuízo. Porque quem está sendo prejudicado é a população que precisa da água e não tem uma solução pela CAGES. Não volto a falar, se encostar a pipa d'água lá e suprir enquanto resolve a situação de tubulação da pressão que for, a coisa muda. Quer dizer, o povo, pelo menos, agora, como até você está comentando comigo aqui agora, que está comprando água. Quer dizer, se somar isso aí, vai ver quanto vai dar. A conta vem em 80, 60 reais, ou até, como vi na matéria uma vez, até 100 reais. Mas vai calcular quanto ela gasta também 3 dias ou 2 dias de cada garrafão a 7 reais, a 5 reais. Vai ver quanto vai dar. Quer dizer, se bobear, dá uns 150 ou 200 por mês. Então, hoje vai ter uma audiência pública, dentro daquele requerimento que o senhor fez. O presidente da CAGES, Gotardo Gugel, o diretor-presidente, vai estar presente, inclusive. Vai ser a oportunidade, então, dos vereadores, né, de todo mundo, da população e da CAGES explicar, né, o pessoal perguntar, questionar e a CAGES explicar. Vai ser bem interessante. E o seu requerimento, então, ele é contemplado por esta audiência pública ou vai ter um outro momento que a CAGES virá para se explicar sobre essa questão? Eu acho que o João Freire pediu a audiência e concediu também o pedido que o presidente viesse à Câmara para dar as suas explicações. E foram votados no mesmo dia, né? Na mesma sessão. Então, você vê que está tudo num sentido. Mas vai ser importante, eu acho que se ele vier a audiência logo mais, que eu vou estar presente também, né, vai ser muito importante, porque aí não precisa ele ir para o plenário, mas desde que ele venha explicar ante a população. Vereador Carlos Dutra, a gente chegou então ao final do plenário da cidade de hoje. Tratamos sobre conselheiros tutelares, funcionamento dos conselhos tutelares na capital do estado do Ceará. O vereador Carlos Dutra pede que haja uma ampliação desse trabalho, uma melhor estruturação